Como os filhos de Deus irão ressuscitar quando Jesus voltar? O que a Bíblia nos ensina sobre isto? Esta é uma dúvida que muitos crentes têm. Em Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, a palavra de Deus diz o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse texto está dizendo que nosso corpo pecaminoso, corpo de humilhação, ele será transformado para ser igual ao corpo glorioso que Jesus recebeu quando ressuscitou dos mortos. Evidentemente, respeitando-se as devidas equivalências gloriosas de Jesus como Deus. Mas a palavra de Deus diz que nosso corpo de humilhação será semelhante ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, Jesus não conviveu com seus discípulos como o fizera até a sua morte. No período em que ele ficara nesta terra por 40 dias, do momento da ressurreição até a sua ascensão, o Senhor apareceu, ele se manifestou em diversas ocasiões aos discípulos. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, capítulo 15, dos versos 3 ao verso 8, a Bíblia diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive na época que Paulo escreveu a carta aos primeiros Coríntios, evidentemente. Alguns, porém, já haviam descansado, já haviam dormido. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi visto também por mim, diz o apóstolo Paulo, como por um nascido fora do tempo. Então, durante este período de 40 dias, Jesus, com muitas provas incontestáveis, diz Atos capítulo 1, verso 3, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos. Então, com provas incontestáveis, ele apareceu a muitos durante este período, desde a sua ressurreição até a sua ascensão. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, devemos ter isso em mente. Mas veja, era um corpo espiritual, ele era invisível. Como que era o corpo de nosso Senhor Jesus depois da ressurreição, com o qual ele ressuscitara? Ele podia ser conhecido, podia ser tocado. Veja o que João, capítulo 20, verso 19 a 21, nos diz. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, aliás, daquele dia, o primeiro da semana, foi o dia em que Jesus ressuscitou, aquele domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Dizendo-lhes isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Perceberam? As portas estavam trancadas, eles estavam no cenáculo, naquele lugar onde eles haviam tomado a Santa Ceia. Eles estavam com medo dos judeus, por isso estava tudo trancado, tudo fechado, e Jesus entra naquela sala. E eles o veem. Ele lhes mostra as mãos, ele lhes mostra o lado. Portanto, eles veem o corpo do nosso Senhor. Mas por onde ele entrara, se as portas estavam trancadas?
Aí está a diferença do corpo natural para o corpo espiritual e glorioso com o qual Jesus ressuscitara. Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês, shalom, né? E assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Lucas, no capítulo 24, verso 30 a 35, descrevendo o encontro que Jesus tivera naquele mesmo dia em que ressuscitara com 2 de seus discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, uma vila que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros distante de Jerusalém. Estavam andando, Jesus se põe no meio deles, eles vão conversando ao longo do caminho. No final da tarde, eles insistem para que aquele estranho, eles não reconheceram o Senhor, permanecesse com eles, passasse a noite com eles ali. E quando eles se assentam para comer, Jesus dá graças pelo pão, ele parte o pão e naquele momento eles o reconhecem. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Aí está, Jesus caminhou com eles. Para eles, até esse momento, era um homem comum, uma pessoa, um estranho, que não sabia de nada do que havia acontecido em Jerusalém. Que eles abrem as Escrituras, lhes mostra pelas Escrituras o cumprimento dos eventos daquele dia, daquele final de semana. Então eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. Aí está a diferença. Um corpo real, carnal, porém glorioso, espiritual glorioso, que podia entrar dentro de uma sala com as portas trancadas e nesta ocasião desaparecer da presença deles. E então eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Maria reconheceu a voz de Jesus. Lembra? João 20, verso 1 a 18. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Você lembra? As mulheres prepararam bálsamos na sexta-feira à tarde, guardaram o sábado segundo o mandamento, e na manhã do primeiro dia da semana, no domingo bem cedinho, elas foram ao sepulcro. Chegaram lá e encontraram a porta aberta. E elas voltaram apavoradas, mas Maria Madalena fica ali, junto do sepulcro. Ela se abaixa, olha para dentro do túmulo e lá ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus então disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, mestre. Quando Jesus falou o seu nome, ela o reconheceu pela tonalidade da voz. Então Jesus continuou dizendo para ela: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito, que tinha dito a ela estas palavras. Veja, ela viu Jesus, ele havia ressuscitado, era na manhã do primeiro dia da semana. Ela conversou com ele,
ela reconheceu a sua voz, o tom, a tonalidade da voz. Por que os discípulos do caminho de Emaús não reconheceram Jesus? Lucas fala. Por que eles não o reconheceram? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Não é que havia alguma coisa que os impedisse de reconhecer. Eles estavam tão distraídos, tão absortos, conversando, preocupados com o que havia acontecido naquele dia, até decepcionados porque Jesus, em quem eles haviam depositado todas as esperanças de libertação do jugo e do poder romano, havia morrido. Eles não sabiam que o Senhor havia ressuscitado. Então eles não conseguiram entender. Jesus falava com eles, Jesus conversava com eles, Jesus explicou-lhes as Escrituras, explicando-lhes sobre o que havia acontecido, sobre os eventos daquele final de semana, mas eles não o reconheceram. Só o reconheceram quando ele orou, abençoou e partiu o pão e deu o pão para eles. Aí o Senhor desapareceu. João capítulo 20, versos 6 e 29, diz a Bíblia assim: passados 8 dias, isto é, no próximo domingo, depois do domingo da ressurreição, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas novamente. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. A história do domingo anterior, no domingo da manhã da ressurreição, se repete 8 dias depois. E logo Jesus disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, isto é, creia. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque você me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então Jesus se apresentou no meio deles, entrou novamente com as portas trancadas, mas eles viram o Senhor, eles conversaram com o Senhor. Tomé tocou na sua mão, nas feridas, no lado. Ele havia dito para os discípulos, porque quando Jesus apareceu no domingo anterior, no domingo da ressurreição, Tomé não estava com eles. E quando eles contaram, Tomé disse: eu não acredito, eu só vou crer quando eu tocar nas mãos, nas feridas dele e no lado. 8 dias depois, quando Jesus apareceu, ele se dirigiu a Tomé e pediu: Tomé, ponha sua mão aqui, põe aqui o seu dedo aqui nas minhas feridas. E repreendeu Tomé pela incredulidade dele. Vocês estão percebendo? Jesus ressuscitou com corpo, só que um corpo glorioso. Mas ele falava, ele se comunicava, ele podia ser visto, ele manteve a mesma tonalidade de voz e assim por diante. Lucas capítulo 24, 36 a 43, a palavra de Deus diz assim: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio dele e lhes disse: que a paz esteja com você. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Vocês estão percebendo? Foi Jesus que disse: eu tenho carne, eu tenho ossos, só que um corpo glorificado. Eu não sou um espírito não tem carne e ossos como vocês estão vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Jesus ressuscitou com um corpo normal. Ele comeu peixe, porém um corpo glorioso, não limitado como nós, os seres humanos, somos. Ele pôde entrar
num ambiente fechado, ele desapareceu diante de 2 discípulos. Mas ele tinha boca, ele tinha pés, ele tinha mãos, ele tinha corpo, ele tinha carne, ele tinha ossos, como ele mesmo disse. Ninguém precisa crer, ninguém precisa crer. Se a pessoa não quiser crer, é um problema individual dela. Mas este é um fato, Jesus falou, vede, eu não sou um espírito, eu tenho carne e ossos, toquem, peguem em mim. E ele ainda comeu peixe diante deles. O corpo glorificado não é um espírito. Jesus foi reconhecido por seus discípulos, eles o tocaram, ele tem carne e ossos. Foi ele que disse isso acerca de si mesmo, depois de ressuscitado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 35 a 50, são muitos versos, e eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu quero ler na palavra de Deus, porque vale a pena ler esses versos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35 em diante, a palavra de Deus diz assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? É a pergunta do nosso estudo. Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente? Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves, a outra dos peixes. Também dá corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois também assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, isto é, corpo pecaminoso, e ressuscita na incorrupção, isto é, glorioso. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é corpo vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Isto é, seremos ressuscitados à semelhança, à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele gloriosamente ressuscitou. E o verso 50 continua a palavra de Deus dizendo: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou-lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Não existe explicação melhor do que isto. A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo por carne e sangue? Carne e sangue pecadores, de natureza pecaminosa, corruptível. Carne e sangue aqui representa a natureza humana pecaminosa. Antes de herdar a vida eterna, Deus vai nos glorificar, Ele vai nos transformar.
Esse corpo corruptível, esse corpo pecador, esse corpo mortal será revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Seremos nós mesmos, porém transformados. Os vivos no momento, num piscar de olhos, por ocasião da volta de Jesus. Aqueles santos que estiverem vivos quando Jesus voltar pela segunda vez. E os santos que estiverem mortos irão ressuscitar, incorruptíveis, imortais, transformados num corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a nossa conclusão? Assim como a semente, quando enterrada na terra, morre e depois nasce para uma nova realidade, os crentes que morreram em Cristo ressuscitarão na sua volta para uma nova experiência. O que é mortal se revestirá da imortalidade, segundo 1 Coríntios, como acabamos de ler. O corpo glorificado dos crentes na ressurreição é um corpo livre das vulnerabilidades e do cativeiro do pecado. Não mais um corpo pecaminoso, mas um corpo glorioso. O corpo glorificado, portanto, conservará a identidade do corpo antes da ressurreição. Iremos nos reconhecer entre nós, como os discípulos reconheceram Jesus após a sua ressurreição. É simples assim, não vejo complicação nenhuma. Assim como Jesus ressuscitou, num corpo glorioso, capaz de lhe permitir entrar numa sala fechada e desaparecer diante dos discípulos, mas ser reconhecido por eles, apareceu a muitos, até 500 irmãos, para testificar de que de fato ele havia ressuscitado, tornado a viver e não tendo seu corpo roubado, como os sacerdotes e escribas tentaram subornar. Aliás, subornaram os soldados romanos para que dissessem que à noite eles dormiram e os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. Não tinha como negar, ele ressuscitou. Eles reconheceram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles pegaram em Jesus. Jesus disse: vede, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Eu sou eu mesmo, mas um corpo glorioso. E assim nós um dia, pela graça, pela fé, pela certeza da vida eterna em Jesus, seremos transformados. Se estivermos vivos quando Ele voltar, num piscar de olhos. Mas se estivermos mortos, não tem problema. Se morrermos em Cristo, Ele vai nos ressuscitar. Na manhã da ressurreição, quando Ele voltar. Seremos transformados. Teremos um corpo imortal, incorruptível. Porém, seremos nós mesmos, teremos a mesma identidade. Seremos vistos, percebidos, reconhecidos e reconheceremos nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos que já descansam em Jesus Cristo. É assim que a palavra de Deus diz. Acreditar ou não acreditar nisso é apenas uma questão de fé. Assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que nele crerem também ressuscitarão. Você lembra o que o nosso Senhor Jesus disse para Marta no dia em que, quando eles estavam diante do túmulo de Lázaro, Lázaro já havia morrido há 4 dias, as irmãs estavam ansiosas, esperando por Jesus que não vinha, e ali, diante do túmulo, Jesus disse uma das coisas mais lindas de sua palavra. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o verso 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta: você crê nisto? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu, Jorge Mário de Oliveira, também creio. E gostaria muito que você cresce, porque esta é a palavra do Senhor. Amém.